Miscigenação, processo ou resultado de misturar raças. O significado da palavra pode até ser fácil, mas quando se trata de compreendê-la, nem todo mundo consegue. Na série Diversidade Humana, vamos falar sobre o povo brasileiro, diásporas, conflitos e desigualdades. E entender o papel do negro na construção da identidade e da história do Brasil, abrindo a discussão sobre um racismo velado que se estende desde a colonização. A gente tem que considerar que desde o século XVI nós tivemos um aporte dessa cultura africana ao longo de vários anos, por vários períodos, até basicamente o século XIX. A partir do século XIX, esse aporte se deu em menor grau, mas ainda contínuo até a presente data. Eu acredito que o maior prejuízo trazido pela escravidão e que reverbera até os dias de hoje é o racismo, né? Porque a gente passou 2/3 da história do nosso país sob o jugo da escravidão. Quando você passa 400 anos reforçando esse tipo de estereótipo, você acaba criando um racismo que reverbera até hoje e é o que a gente luta para acabar, né? A gente luta para que esse racismo, que é a herança da escravidão, termine na nossa sociedade, principalmente com relação aos estereótipos colocados no corpo do negro. A miscigenação dos colonizadores portugueses com os índios e africanos deu origem a outros numerosos grupos, como o caboclo, o cafuzo e o mameluco. Mas o ideal europeu, associado à crença de que escravos eram inferiores, disseminou uma postura que perpetuaria por séculos. A África representa uma grande diversidade territorial e também, por consequência dessa diversidade territorial, uma diversidade cultural muito ampla. E várias contribuições vieram para o Brasil a partir dessas diversidades culturais que de lá vieram. A diversidade mais como uma consequência da escravidão, né? Se você partir do princípio em que na época da abolição da escravatura nós tínhamos uma população que era de aproximadamente 80% de negros e escravos, né? Com a crise na Europa trouxeram para cá uma série de imigrantes europeus, né? Esses imigrantes europeus trouxeram uma diversidade maior para o nosso país, né? A partir do momento em que foi se miscigenando, né, a gente tem uma característica da diversidade brasileira, que é essa característica específica da miscigenação. Grande parte do aporte cultural brasileiro tem uma dívida muito grande com as culturas africanas. Essa nossa alegria, essas relações um tanto quanto menos formais, a ideia dos ritmos e dos usos religiosos dentro da nossa cultura brasileira, muito disso é contribuição claramente de culturas de matriz africana. Então, eu acho que, enquanto ponto positivo, a nossa cultura ganhou muito na perspectiva de que ela conseguiu se diversificar e conseguiu também buscar novos aportes que possibilitaram que a gente tomasse essa identidade enquanto identidade brasileira. Em pleno século XXI, o Brasil ainda está muito longe de ser um país onde todos são iguais. Das algemas dos senhores para as correntes da sociedade, os negros ainda são vítimas de preconceitos, injúrias raciais e humilhações constantes. Eu sou de uma geração que lutou e luta pelos seus direitos, custe o que custar. Somos de uma vanguarda que não se intimida facilmente, que se levanta, mas ainda tem muitos irmãos que ainda se oprimem, que não têm a sua identidade afirmada, que se autonega, porque é mais fácil se autonegar para poder se autoafirmar em um conceito de sociedade que é excludente, infelizmente, e uma sociedade que é dominada por uma elite branca e que se apoia e se afirma num falso poder, que eu considero um falso poder, mas que, infelizmente, acaba alimentando esse vulto que é o preconceito. O preconceito ele só se manifesta quando o racismo caminha com ele. Mesmo que a gente seja visto como um país diverso, né, essa diversidade cultural durante muito tempo, até principalmente até a década de 70, essa diversidade cultural foi vista como boa para o Brasil. Então o Brasil exportava essa característica do nosso país de diversidade, quando na verdade a gente vivia uma mentira, né? A gente exportava, a gente vivia um mito das três raças, né? Que era a harmonia entre a raça do branco, do negro e do índio, quando na verdade isso não existiu. O índio, por ter sido exterminado, o negro, por ter sido completamente marginalizado dentro da nossa sociedade,
Então, através de alguns estudos da Unesco, por conta da década de 70, a gente descobriu que o nosso país ele é um país diverso, mas ele não é um país que vive a harmonia das três raças. E aí a gente tenta desconstruir esse mito das três raças, né? E, por fim, eu acredito que o racismo, hoje, dentro da sociedade, ele continua sendo a principal herança e uma má herança do período da escravidão dentro do nosso país. Há algum tempo atrás, a gente via em uma televisão pública a pergunta: onde você esconde seu racismo? Né? E aí eu acho que o grande problema do brasileiro é esconder o racismo. Ele existe, ele é latente, é fato, mas ele está escondido. E quando está escondido, ele não se mostra claramente para que possa ser discutido pela sociedade. Então, no momento em que a gente não entende que a sociedade brasileira é uma sociedade racista, uma sociedade na qual o racismo é um padrão de avaliação do outro, a gente acaba perpetuando a existência desse racismo ao longo da história. O negro, embora sendo a maior população brasileira, em território brasileiro, nós ainda temos que lutar pelos direitos que são violados a cada segundo, não a cada hora ou a cada dia, mas sim a cada segundo. É triste dizer isso, porque quando você tem uma população geograficamente identificada pelo Instituto de Pesquisa Brasileiro, que identifica como um número populacional de 52% desta população em território brasileiro, você deduz o quê? Porque não precisa muita matemática. É a população que é a estrutura dorsal do país. E ainda assim você precisa de investimentos de políticas públicas para a garantia dos direitos da maior população habitada. Então, assim, a luta ela é sistêmica, todos os dias. A diversidade e a pluralidade fazem parte do nosso DNA, mas essa constatação parece ficar só na teoria. Segundo o jornal El País, 97% dos brasileiros afirmam não ter qualquer preconceito de cor, mas admitem conhecer alguém que tem. Os espanhóis denominaram esse comportamento como racismo brasileiro, onde o racista é sempre o outro. Essa falsa democracia racial está implícita, por exemplo, no mercado de trabalho, nos índices de pobreza e nas poucas oportunidades oferecidas aos negros. No Brasil, você sofre preconceito a partir do momento em que você tem a marca. Quem diz isso é Horaci Nogueira. Aqui o preconceito que a gente sofre é de marca. Então, quando você coloca estereótipos sobre o negro, você acabou se criando, como, por exemplo, uma polícia que identifica no negro o suspeito principal. O racismo ele é o crime perfeito, né, como diz Carlos Moore. Então, você cria um mecanismo em que vai diminuir você perante o mercado de trabalho, né? O Estado que vai parar vai precisar, né, reconhecer essa dívida histórica e criar mecanismos especificamente para tentar igualar um pouco a questão da nossa sociedade, que são as ações afirmativas, né? Você tem também uma saúde pública que vai principalmente deixar de dar uma atenção maior ao corpo negro, à mulher negra. Nós somos os suspeitos. Então, se chega no hospital um homem negro baleado, ele não é atendido porque alguma coisa tem aí. O desafio de eliminar o racismo ainda é grande. O preconceito não é uma página virada. E dia após dia, há um novo ato discriminatório. Negar a miscigenação é negar a cultura brasileira. Somos um país cheio de cores, com uma herança rica e muito a oferecer. Quando a gente, por exemplo, ignora que grande parte da nossa produção de conhecimento também se deu em terras africanas, grande parte, por exemplo, do conhecimento em matemática se deu em terras africanas, a gente limita o entendimento dessa cultura africana e da contribuição para a própria cultura brasileira e a sua contribuição para a cultura ocidental. A partir do momento que a gente consegue perceber que nós temos heranças culturais fortes, como dança, nós temos a comida, nós temos a nossa fala, né? Então, nós temos, através da miscigenação, foi se caracterizado como uma cultura brasileira, primeiro essa diferenciação do português de Portugal para o português brasileiro, né? E grandes partes das peculiaridades do português brasileiro são heranças de um vocabulário que é indígena e que é africano também, né? A partir do momento que a gente se apropria, por exemplo, de dizer que a feijoada, né, uma comida que é tipicamente brasileira, mas que foi criada por escravos, né? A gente se apropria disso e diz que a feijoada é um prato tipicamente brasileiro, a gente está dizendo que a nossa herança
nossa herança culinária vem da África, né? E quando a gente diz que o samba é brasileiro, a gente está falando também de um estilo musical que veio especificamente da África. A gente tem um legado muito importante do ponto de vista cultural. A religiosidade das comunidades tradicionais de matriz africana é um dos maiores legados que nós temos. Para escrever os novos capítulos de uma história livre de preconceitos, é preciso educação. Não só as ensinadas nas escolas e universidades, mas aquela que nos constitui como seres sociais. É nesse povo brasileiro que queremos acreditar que sonhamos. O especial é o começo de um debate aberto ao diálogo.